Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus está, porque estamos junto com Ele, né? Se a gente estivesse tão longe dele, a gente estaria meio triste. Mas se a gente está perto, se nós viemos falar com Jesus, viemos falar com Deus, onde Ele está, será essa hora? Está tudo aqui, no meio de nós. Fica tranquilo. Se você veio falar com Deus e com Jesus, eu tenho certeza absoluta que Ele se já não te ouviu, vai te ouvir. Mas não precisa ficar falando o dia inteiro não, coitados, né? Tem gente que fala o dia inteiro no ouvido de alguém. Para falar com Deus, não precisa ficar falando o dia inteiro ali, o dia inteiro, pai, não é assim. Só Ele te ouve uma vez, já sabe tudo sobre você. Então, orar não é ficar o dia inteiro só ajoelhado, pedindo, não. Orar é falar com Deus, pronto. Fala com certeza, não tenha dúvida. Ah, mas eu vou pedir de novo, porque eu vou ver se eu não sei se eu vou conseguir, você ouviu, né? Fica tranquilo que amanhã é outro dia para você, tá bom? E olha, hoje teremos uma bela de uma palestra. Posso ver o seu livro, garotinha? Essa menina que vai fazer a palestra hoje, a Elaine, ela faz poucos dias que ela lançou esse livro aqui, ó. Está lá na secretaria o livro dela, olha. Chama Diálogo em Mim. Diálogo em mim. Tem gente que precisa se falar com você mesmo. Tem gente que não fala, mas falar coisas boas. Porque quando a gente fala coisa ruim, a gente está criando coisas ruins dentro da gente. Mas quando você fala coisas boas dentro de você, você vai se enchendo de coisas maravilhosas. Então a nossa vida tem que ser assim. Se nós tivermos alguma coisinha ruim lá atrás, já foi. Jesus falou que a gente não pode lançar a mão do arado e olhar para trás. Quem ficar olhando para trás vai só pensar naquelas coisas ruins. E as coisas boas lá que já passou, né, Helena? Então, o livro dela está na secretaria, na livraria. Se alguém precisar, está aqui. Ó, ela vai fazer a palestra. Ela é uma excelente oradora que nós temos, trabalha aqui na casa conosco. E hoje a palestra é da Ilane. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no nosso coração, porque já está, né? Namastê, o Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe no coração de cada um de vocês. E é uma alegria estar aqui. Realmente agora começa, né? Começa essa alegria. Que maravilhoso a gente poder estar aqui juntos. A gente ter conseguido chegar aqui nessa noite para refletir e ter os ensinamentos de Jesus para a gente refletir e tentar se aproximar um pouquinho mais desses ensinamentos que vão fazer com que a gente realmente se planifique. Que a gente seja feliz. E eu gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber se tem, por acaso, alguém aqui de vocês, vale para os médiuns também, para o seu Rubens também. Se alguém, em algum momento da sua vida, se sentiu desmotivado, levanta a mão. Ufa, não estou sozinha nessa. Acho que só o seu Rubens aqui que vai se safar nessa. Aliás, hoje, você está motivada? Você está? Mais ou menos. Não senti firmeza. O entusiasmo, em algum momento na nossa vida, então, nós perdemos o entusiasmo, a motivação. Isso decorre de uma forma natural, porque nós estamos nesse processo de evolução e de aprendizado, certo? Agora, eu gostaria de perguntar também para vocês, por que vocês acham que a gente oscila tanto? Por que será, Lê, que a gente está motivado, de repente não está motivado? Segunda, ninguém está motivado. Sexta, está motivado. Por quê? Por que nós desmotivamos tão facilmente? Agora, nesse momento, se pergunte aí para você, o que te paralisa? O que está paralisando a sua motivação? É uma pergunta profunda para a gente fazer. Porque assim, de pronto, a gente pode pensar, é o marido, é ele, ou a sogra, é que ela não conhece o meu chefe. Se ela conhecesse, ela sabia o motivo da minha desmotivação. Mas nós, na doutrina espírita, que é uma filosofia de vida, nós sabemos que tudo que nos acontece de positivo e de negativo, existe a raiz onde?
no nosso coração. A nossa vida, ela orbita o nosso coração. Tanto que há um provérbio que nós não damos atenção, mas que é a grande chave da nossa felicidade. Que diz assim: sob tudo que deva guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a fonte de toda a vida. O que você tem no teu coração regula a tua vida. O que você sente, como que você se comporta, como que você anda, como que você oscila a sua motivação, a fonte é o nosso coração. Então, pensa aí, continua, vai pensando. O que te paralisa? E aí, você gostaria de saber hoje esse segredo, vou contar um segredo. Se nós pudéssemos descobrir o que nos paralisa, o que paralisa a nossa motivação, nós íamos querer saber, com certeza. Então, hoje, essa vai ser a nossa reflexão. Nós vamos pensar um pouquinho o que anda paralisando a nossa motivação. E como nós estamos falando em motivação, quando a gente fala em alguma coisa, é importante a gente saber o que significa o que a gente está falando. Vocês sabem o que significa motivação? O que é motivação? Então, vamos lá na etimologia da palavra. Motivação, do latim, é movere, e quer dizer movimento, ação. Então, é uma ação interna para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Olha que coisa interessante. Por isso que alguém que está motivado é uma pessoa que vai realizar muitas coisas. E o que acontece quando nós estamos desmotivados? O contrário, a gente só quer assistir Netflix, só quer ficar deitado, não quer se relacionar com ninguém, não é assim? A desmotivação paralisa, a motivação nos coloca em movere, movimento. Olha como é importante. Então, sabe qual o maior ladrão de tempo da tua vida? A desmotivação. Não é o WhatsApp. Não são as redes sociais. Porque quando nós nos sentimos desmotivados, que a gente vai para o WhatsApp. A gente vai para as redes sociais, quer saber as fofocas, a vida dos outros, que não tem nada a ver com a gente, não vai fazer diferença nenhuma para a nossa vida. Então, a motivação nos coloca em conexão com a nossa natureza e logo a gente quer realizar. Realizar o quê? Realizar o que nós viemos realizar aqui. Manifestar valores, virtudes, sabedoria, a nossa natureza. Há um filósofo, o Aristóteles, que ele é de 300 e pouquinho, 320 e pouco, antes de Cristo. E a primeira vez que eu li isso que ele escreveu, eu achei fabuloso, que sábio. O Aristóteles diz assim, que para que um ser seja feliz, ele precisa manifestar a sua natureza por excelência. Então, eu percebo que os meus gatinhos são hiper felizes, porque eles manifestam a natureza deles. Comer, dormir, descansar, ganha carinho, come, dorme, descansa, ganha carinho, come, descansa. Eles são felizes. A planta, ela manifesta a fotossíntese. O mineral, a resistência, está cumprindo por excelência o seu papel. O único que não cumpre o seu papel por excelência, sabe quem é? Nós. Nós não cumprimos por excelência ainda. Calma, não vamos desanimar, vamos motivar. Mas nós estamos em processo de compreensão que esse é o caminho da nossa felicidade. Então vamos voltando. É o seguinte, motivação, mover, entusiasmo já quer dizer... uma vez, deixa eu ver... achei, minha amiga ali, ela mandou um texto, nem sei se ela lembra... maravilhoso, que explicava o que... A Ivanete, o que é o entusiasmo? Entusiasmo já vem do grego, que é entusiasmos. E quer dizer, quando nós estamos inspirados, preenchidos por Deus. Olha que coisa linda. Quando alguém está entusiasmado, ele está em pura fruição de Deus nele. E dá para perceber ou não dá? Alguém entusiasmado manifesta essa energia
que é gostosa e que a gente quer ficar perto, não é? Então, aqui nós vamos pensar o porquê que nós, então, não movimentamos esse entusiasmo, não deixamos fluir em nós essa energia de Deus. Ok, pensa agora, então, vamos pensando, ainda naquela pergunta, o que nos paralisa? E eu prometi para o Zé que hoje eu ia contar uma história no meio da palestra, que ele falou, para com essa história de contar história no final, que aí não dá certo, aí você passa do horário, viu, Zé? Então, vou contar agora. Então, a parábola, a gente vai contar uma história que é uma parábola. Qual é o maior contador de história fabuloso que nós conhecemos? Jesus. E Jesus utilizava do contexto do povo da sua época para contar histórias e para nos auxiliar de uma forma pedagógica. Então, conta o evangelista João que lá tinha um homem que há mais de 38 anos ele estava paralisado. Era a história aqui do paralítico de Betesda. Então, esse paralítico, ele estava imagina que coisa, mais de 38 anos paralisado. Não andava. E aí você pode estar pensando assim, né? Mas o que esse paralítico tem a ver com motivação? E o que esse paralítico tem a ver comigo? Eu ando. Todos nós aqui, graças a Deus, nós andamos, nós não estamos paralisados fisicamente. Mas sabe o que acontece? Nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus e nós vamos descobrindo que todos os personagens do Evangelho somos nós. Somos nós mesmos. Jesus utilizava dessa pedagogia para manifestar ali para ajudar a nossa compreensão que todos aqueles personagens estão manifestando uma consciência da nossa trajetória evolutiva. Uma condição, uma situação. Então, mesmo que nós não estamos paralisados fisicamente, muito mais do que uma paralisia física, o nosso problema não são as paralisias físicas. Porque vocês já conheceram alguém que de repente não anda e é uma pessoa muito melhor que a gente? Uma pessoa que não enxerga, que não escuta, e ela tem uma evolução muito maior do que muitos que andam, enxergam, falam, correm. Então, a paralisia que o Cristo coloca ali é uma paralisia da alma. É uma paralisia da nossa psique, da nossa mente, do nosso espírito. Então, esse personagem paralítico, ele tem muito a ver conosco, porque ele representa condições e situações da nossa vida. Como a pergunta que eu fiz, todos nós, existe um ponto na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior, que está paralisado. E que nós precisamos desbloquear para que nós possamos ser felizes. Então, Jesus, nessa história, chega para esse paralítico e fala assim, olha, é o seguinte, ele se compadece, né, dele estar há tanto tempo e pergunta assim para ele, você quer se curar? Imagina, né? Nós ali, alguém paralítico, e aí chega Jesus e fala, você quer se curar? Eu vou te passar 3 orientações. Se você seguir à risca essas 3 orientações, você vai se curar. Você vai ficar são. E ele fala, quero. E aí Jesus passa 3 orientações. Essas 3 orientações que ele passa, ela tem uma cadência, ou seja, ela é importante o passo a passo. Primeiro nós temos que cumprir essa primeira orientação para depois passar para a segunda e depois para a terceira. Então, por que nós paralisamos? Jesus percebe e nos dá essas orientações porque, primeiramente, nós paralisamos na nossa vida, nós deixamos cair a nossa motivação. Uma das chaves é porque nós não temos a percepção real da nossa identidade última. Nós não somos as nossas personalidades. Quem está falando aqui, a Elaine, é uma personalidade. Mas a minha identidade, nem eu sei o que é exatamente. Nós sabemos que temos uma natureza divina. Só que essa falta de percepção faz com que nós desmotivemos. E aí a gente se entrega às querelas da vida. Quando a gente ganha conta no trabalho, meu Deus, e agora?
Quando o namorado, quando acaba um relacionamento, ou quando nós passamos por um transe muito difícil de perder alguém que nós amamos na nossa família, nós temos essa dificuldade de percepção da nossa identidade verdadeira. E por isso nós sofremos. E quando nós sofremos, nós paralisamos. E aí vem o Cristo, então, que trabalha com a arquitetura da alma, a construção do ser e não da personalidade apenas, e diz assim, como primeira orientação para esse personagem: levanta-te. Ele fala 3 orientações. A primeira é: levanta-te. E por que ele pede para que nós levantemos? Porque esse é o primeiro passo para tudo que a gente tem que fazer na nossa vida. Mas não é a gente levantar fisicamente. Por exemplo, hoje nós viemos aqui no centro. Nós viemos, nos levantamos para vir. Mas será que nós nos levantamos em espírito, em vontade, em querer, de verdade, dentro do nosso coração? Hoje eu vou lá no centro e eu vou... não ouvir Elaine, porque a Elaine, coitada da Elaine. Eu vou ouvir os ensinamentos de Jesus... eu vou me conectar com o plano espiritual e eu vou receber como espírito eterno que eu sou. Isso é se levantar. É uma vontade interna, é um movimento interno. Senão a gente vira aquele aluno que vai para a escola, só que chega lá e quer matar a aula. O que adiantou ele ir para a escola? Se nós vamos, mas nós não nos levantamos em vontade, em espírito, levantar a nossa sintonia. Porque nem Deus, que é o nosso Criador, Ele pode fazer alguma coisa por nós, se nós não quisermos. E Jesus é enfático nisso em várias passagens, quando Ele diz assim: se quiseres, isso acontece. Se quiseres, você se cura. Se quiseres, não é? Por quê? Porque depende da gente. Não há o que nós podemos fazer para alguém que não queira fazer aquilo. Nem o Cristo vai fazer pela gente. Os mentores, o União, o seu Rubens, ninguém. Então, o primeiro passo que o Cristo coloca ali é: levanta-te. Qual é o segundo passo que ele coloca? O segundo passo é: toma o teu leito, ou o teu catre, em algumas passagens. Toma o teu leito e o teu catre. Aqui há algo interessante. O que significa? O que Jesus quis dizer com essa segunda orientação? Quando ele fala assim: toma o teu leito. Então, assim, a gente está paralisado em alguma coisa. E nós somos responsáveis por ter paralisado. A gente nos levou até ali. Eu costumo brincar com meu filho: o que você vai entregar para o Gabriel, o nome dele é Gabriel, para o Gabriel de 10 anos para frente? Porque é você que vai se construir. E assim somos nós. O que nós vamos entregar para nós mesmos na outra vida? É você que vai entregar. Então, o leito do qual nós fazemos parte hoje, estamos paralisados. Quando Jesus diz: toma o teu leito, é assim: toma essa experiência, mas não se apegue nela. Aprenda, pega a essência disso aí e para você passar para o próximo passo. Se não, imagina só, imagina o suco de laranja. Cada suco de laranja, a gente vive, média, 80 anos. Imagina a gente guardar as cascas de laranja, do suco de laranja de 80 anos. Não vou jogar fora. Vou guardar tudo no meu guarda-roupa. Não vai dar certo. É a mesma coisa as experiências. O leito, o catre. Jesus nos convida: pega a essência disso. Toma isso como algo que você pode aprender. Não fica no passado, porque quem vive no passado não elabora nada no presente, não constrói futuro. Então, toma a essência desse desafio para que você possa ir, então, para o terceiro passo. E o terceiro passo qual é? Então, o primeiro é: levanta-te. O segundo: toma o teu leito. E o terceiro: anda. O que é o andar? O andar aqui, Jesus está nos pedindo, primeiro, é uma ação, é um verbo. Nós vamos ter que fazer um movimento. Então é assim: nós tomamos a decisão, decidimos, aprendemos com a experiência e agora nós vamos construir algo novo, um caminho diferente, uma direção diferente.
Esse é o anda que o Evangelho nos traz, que o Cristo nos traz. É quando nós temos que expandir. Então, nós construímos ali, adquirimos a experiência através daquele desafio, e agora, a partir dessa experiência, nós vamos caminhar para o novo. Nós vamos construir bases novas a partir do aprendizado daquilo que nós vivenciamos, sem ficar parado e apegado. Nós vamos ter que avançar. E andar, nós precisamos entender isso. Que a gente precisa escolher isso enquanto dá tempo. Porque andar é um imperativo da lei. Nós temos que andar. A gente pode ser pirracento, falar assim, não quero, eu não vou, eu não perdoo. Mas vai chegar um momento que, como tudo no cosmo progride, a lei do progresso é um imperativo. Esse imperativo, ele vai nos, entre aspas, obrigar. Ele vai criar situações porque nós temos como fatalidade apenas a evolução. Nós vamos ser bons, vocês acreditam? Que coisa maravilhosa. Isso dá uma motivação, saber que a gente tem jeito, nós vamos ser bons. Então, andar é um imperativo da lei. E quanto mais nos é dado, mais vai ser aferido de nós. Então, a gente fazia as coisas de uma determinada forma, aquilo ali atendia, mas aí a gente começa, a compreender o Evangelho de Jesus, nós não podemos mais fazer aquilo. A gente não pode mais abrir o vidro no trânsito, mostrar o dedo, xingar, porque nós já temos um conhecimento que isso não é bom para nós, em primeira instância. Então, andar é um imperativo. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que quem não avança, recua. E não é que nós retrogradamos, porque ninguém retrograda, mas nós paralisamos. E é terrível isso, a gente ficar parado, sabendo que o imperativo da lei é progresso. Vai chegar um momento que alguém, o aguilhão, como diz o Paulo de Tarso, vai nos cutucar, para que a gente possa caminhar. Porque é da lei, o dinamismo da vida. Nós temos que melhorar, nós temos que querer caminhar para frente. Se você é igualzinho há 10 anos atrás, isso é um problema. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que ter melhorado alguma coisinha dentro de nós. Então, andar é a terceira orientação de Jesus. Vocês percebem que é um processo? É um processo. Então levanta-te, toma o teu leito, aprenda com as experiências e anda. Mas agora, quase finalizando aqui, a gente ainda não contou o segredinho. Como que a gente faz para ter a motivação para realizar esse processo? Porque que é um processo nós sabemos. Mas como que nós nos motivamos para que esse processo seja realizado? Aqui entra o segredo da motivação. Primeiro, termos clareza da nossa identidade real. Nós somos um espírito eterno. Segundo, clareza no nosso sentido de vida. Nós temos que ter um sentido de vida ampliado. Aí você pode pensar assim, mas Elaine, cada um tem um sentido de vida. Errado. Cada um tem um projeto de vida. Então você pode ter, como que você chama? Aparecida pode ter como projeto de vida X. Aí, como você chama? A Eliana pode ter um projeto de vida Y. Mas o sentido de vida das duas é igual, vocês sabiam? O sentido de vida de nós todos é igual. Porque o nosso sentido de vida é ser humano, ser um espírito eterno, que manifesta a sua natureza divina. Então, o fulano pode ter um projeto de ganhar dinheiro, um projeto de comprar um carro, um projeto de ser professor, um projeto de ser palestrante, os projetos são vários, mas o sentido de vida é único. E o nosso sentido de vida, essa meta final, sabe quando tudo acabar? Vocês já se perguntaram? Quando tudo isso aqui acabar, quando a última porta fechar, o que eu quero ser? É esse o seu sentido de vida. O que você quer ser como espírito?
Esse é um poderoso motivador. Então, nas corporações, já ouviram falar em ISO 9000? Nas corporações existe a ISO 9000. E a gente pode usar a ISO 9000 na nossa corporação, na nossa empresa principal, que é a nossa própria vida. Então, a ISO 9000 é assim, é ação local com visão global. Então, assim, eu ganhei a conta. Essa é uma ação local que eu vou ter que arranjar outro emprego, porque os boletos eu vou ter que pagar. Jesus não paga. No Espiritismo não pagamos os boletos. Jesus não paga, mas a visão é global. A visão global é: eu sou um espírito e o meu sentido de vida é ser. Vocês percebem que muda a motivação? O fato de perder o emprego pode até nos deixar tristes, mas quando eu sei qual é a minha visão, a minha meta final, a minha motivação não vai desmoronar assim de uma hora para outra. Agora, quando nós colocamos a nossa motivação na horizontalidade da vida, aí é perigoso. Se você colocar a motivação no seu emprego, tenha certeza, o dia que você for mandado embora, a sua motivação despenca. Se você colocar a sua motivação, eu comprei um carrão, era o que eu queria, maravilhoso. Se te roubarem o carro, a sua motivação acabou. Se você colocar a sua motivação no seu marido, na sua esposa, no seu filho, o dia que ele te decepciona, a sua motivação acabou. Agora, dificilmente a sua motivação vai ser abalada quando ela é colocada ação global. Eu quero ser, o meu sentido de vida é ser. Eu quero ser mais fraterno, ser menos egoísta, ser mais caridoso, ser mais amoroso, ser mais gentil. Nunca vai acabar a motivação, porque isso está bem longe ainda. E nós temos como meta isso. Percebem? Então, o nosso sentido de vida, ele está extremamente ligado como uma fonte da nossa motivação. É importante nós termos essa clareza. Então, nós estamos morrendo afogados num copo d'água, porque nós nos fazemos do tamanho dele. A gente está pensando que a gente é esse copinho aqui, e a gente está aqui morrendo afogado, enquanto nós somos o oceano. Nós precisamos lembrar disso. E quando nós lembrarmos disso, a nossa motivação ela vai oscilar menos. Vocês ouviram dizer... Olhem o modelo, se veja. Para você se motivar, você tem que se olhar no espelho e se ver como você quer ser. Como que eu quero ser? E se você tiver dificuldade de se ver como você quer ser, Ale, lembra do modelo. Qual é o nosso modelo? Jesus. Olha como ele é. E se motiva a partir, eu vou chegar lá também. É esse o nosso ponto da motivação. Nós não temos essa clareza do nosso sentido de vida. E o nosso sentido de vida não pode ser colocado na horizontalidade da vida. Nós temos que verticalizar o nosso sentido de vida. E aí a nossa motivação vai encontrar essa fonte nessa consciência, nessa ação global. Então, vamos aplicar ISO 9000 na nossa vida, a partir de hoje, né? Então, nós nunca ouvimos, por exemplo, dizer alguma notícia, uma passagem, que Jesus estava desmotivado porque ele ia ser crucificado. Que coisa, né? Nós não temos passagem. Puxa, Jesus quase desistiu. Estava desmotivado. Por quê? Ação local com visão global. Ele sabia qual era o ponto que ele queria chegar. O sentido existencial dele aqui para nós estava muito bem delimitado. Por isso, a sua motivação estava ancorada nesse sentido maior. É assim que nós temos que lidar na nossa vida. Qual é o seu sentido real de vida? É isso aí que vai ancorar a sua motivação. Então, não adianta ficar reclamando. Então, nós ouvimos assim, às vezes, ou nós falamos, a minha vida está tão sem sentido, está tão parada.
Para a sua vida entrar em movimento e ter sentido, o primeiro que tem que entrar em movimento e se fazer com sentido é você. Então agora imagine que você está dentro de um carro. E você olha as paisagens, o carro está rodando. De repente você se dá conta que você sempre vê a mesma paisagem. Aí você começa a reclamar. Puxa vida, minha vida está tão parada. Olha, eu olho na janela e sempre a mesma paisagem. Você já se perguntou se o carro está parado? Se o carro parar, você só vê o que está na janela, aquela paisagem. E quem é o motorista do carro da tua vida? É você. Então, põe o teu carro para andar. E aí, você vai dar sentido para a tua vida. Agora, se mesmo assim, meu irmão, minha irmã, se ainda assim você não vê o sentido para a sua vida, vou fazer um convite para você. Doe a sua vida para alguém. Talvez no processo de doação, é igual quando alguém vem e oferece aquele belo prato de comida para nós. Ai, mas eu não estou com fome. Aí a gente joga a comida fora? Não, a gente guarda, passa para alguém que está com fome. Não desperdice a sua vida. Ofereça a sua vida, dê sentido à vida de alguém a partir da sua vida. E aí você vai conseguir um dia perceber o quanto você faz sentido para a sua própria vida. Então, essas seriam as reflexões que a gente traz hoje. Vamos ampliar a nossa clareza no nosso sentido de vida. Vamos ter essa clareza, né? A motivação, ela está extremamente ligada a essa questão. Então, é nós olharmos para a nossa vida pronta, para aquilo que nós queremos ser. E dentro dessa meta, nós vamos encaixando as outras metas, os nossos projetos. Imagine que nós queremos construir uma casa. Para que nós construamos alguma coisa hoje, a gente tem que pegar a planta. O nosso movimento de hoje, nós precisamos olhar a planta pronta. E aí nós vamos construir a nós mesmos a partir dessa casa que somos nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e que nós consigamos sair hoje com essas reflexões daqui. Que nós conseguimos ampliar a nossa motivação através de compreender que o sentido da nossa vida é ser, é manifestar valores, virtudes, sabedoria, a natureza divina que habita o nosso coração. Que Jesus nos abençoe.